Senhor, nós pedimos que o Senhor continue a abençoar a vida de cada um deles, que as dispensas sejam supridas, que a vida, Senhor, seja abençoada, que as enfermidades sejam saradas, que haja vida, alegria, gozo e prosperidade no meio do seu povo. Senhor, e que nós possamos, Senhor, com temor e tremor, Senhor, usarmos esse dinheiro na Tua obra, Senhor, da melhor forma possível. Senhor, aqueles irmãos que não puderam ofertar e dizimar, nós aqui oramos ao Senhor, Pai, que portas sejam abertas, portas de emprego, que eles tenham renda, Pai, e que eles possam também de bom coração, Senhor, estarem tão breve vindo fazer essa mesma coisa, Pai, trazendo ao Senhor uma parte daquilo que o Senhor tem os dados. Assim nós oramos e agradecemos e apresentamos ao Senhor, Pai, este dinheiro para ser usado na Tua obra e na Tua casa, em nome de Jesus. Amém, meu. Meu amado, pastor Ateca vai falar um pouquinho para nós aqui. Os irmãos sabem que o pastor Flávio, ele fez uma pequena cirurgia nesta semana, né? Se tiver algum dos irmãos que não estão sabendo, vão saber agora. E a pastora Teca estará aqui agradecendo a Deus, né, para aqueles que oraram, né, e falando um pouquinho mais aí. Amém, obrigado. Paz do Senhor, irmãos, amém? Gostaria de ler o Salmo 121. Amém? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os teus pés, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não molestará de dia, e nem a lua à noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Quero dizer para vocês, eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus, né? Porque nós passamos essa semana bem... é lógico que a gente confia no Senhor. Mas o Flávio, o Flávio é meu marido, né? Primeiro o Flávio, né? Ele nunca ficou doente. Ele nunca fez uma cirurgia, ele nunca foi para o hospital, nunca, entendeu? E então, essa semana, né, eu com ele, meus filhos, né, meu neto, nós ficamos apreensivos um pouquinho, né? Porque nós nunca vimos o pastor doente. Então, quando fala assim, né, vai para o hospital, né? Qualquer coisa, é lógico que Deus em primeiro lugar. Mas a gente sabe que até para arrancar um dente pode dar algum problema, né? E o Senhor levar. Então, nós ficamos muito apreensivos. Aí, até essa semana, muita gente às vezes acha, né? A pastora, assim, né? Não sente. Não é que não sente, ela é de ferro. Nós não somos de ferro, nós somos pastores. Nós somos pastores, nós não somos de ferro. Então, aí uma irmã, no dia que eu estava mais aflita, ela ligou para mim. Foi uma noite assim que eu passei mais orando. E aí de manhã ela ligou para mim. Ela ligou para mim e deu uma palavra, assim que foi uma palavra rema mesmo para a minha vida, naquele momento. Então, eu quero dizer para vocês que agradecer em primeiro lugar a Deus, né? E as orações suas ao pastor Flávio, que muita gente orou pela vida dele, né? Todas as igrejas, a sede, as congregações. Vocês têm uma base, irmãos, eu não sei se alguém já ouviu de manhã eu falar isso, mas lá, meu filho trabalha em Pedralva. E as irmãzinhas de São José do Alegre vai muito lá no banco, lá, né? E aí chegou uma irmãzinha lá, conversando com o gerente é evangélico, né? Ela pegou e falou para o gerente, falou assim, olha, esteja orando pelo meu pastor presidente. Ele lá da sede, lá, de Itajubá, ele vai fazer uma cirurgia e nós, né, gostaria que mais gente estivesse orando por ele. Então, a gente sabe que foi resposta de oração, porque na hora ali pode ter sido assim, a pressão dele subiu um pouquinho, mas graças a Deus o Senhor estava no controle de todas as coisas. Ele está bem, ele está na minha casa, na nossa casa, e ele vai ficar uns dias. Por ele, hoje ele vinha aqui na igreja, mas eu não deixei. Eu não deixei. Então, por ele, hoje ele viria aqui na porta da igreja. Não, foi para ele assim, não, hoje você não vai na igreja, deixa que eu vou.
Então, eu quero agradecer de púlpito aqui os irmãos que estiveram orando por ele. Continua orando pela nossa família, tá bom? E muito obrigada, que Deus continua cada dia mais abençoando a vida de vocês. E a oração é tudo na nossa vida, né? Sem oração, a gente não vence nada. Tá bom? Deus abençoe. A pastora Teca pode falar, né? O Flávio, né? Tá vendo? Mas nós falamos o pastor Flávio, né? Convido a igreja para se colocar em pé. Vamos apresentar a família do pastor Flávio ao Senhor, agradecendo ao Senhor Jesus pelo que já fez na vida dele e que continua fazendo. Aqui a pastora Teca está representando a família, né? E nós estaremos orando. Então, meu amado, estenda sua mão aqui à frente. Nós estaremos abençoando a vida do nosso pastor. Senhor, apresentamos a Ti a família do nosso amado pastor Flávio. Senhor, nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor já tem feito na vida dele, no seu lar, na sua casa, na vida dos seus filhos, no seu ministério. Pai, nós somos gratos a Ti por tudo. Louvamos ao Senhor, Pai, por ter Ele como nosso pastor, nos ensinando, nos dando a direção, Pai, de como servir a Ti com alegria e com disposição. Continue estando com Ele. Mas agora, Pai, nós como igreja, Pai, nós apresentamos toda a família do nosso amado pastor. Senhor, obrigado a Deus por essa cirurgia ter corrido tudo bem. Obrigado a Deus por ele já estar em casa. Senhor, que agora ele venha ter, Senhor, uma recuperação extraordinária. Nós já cremos, Pai. Nós sabemos, ó Pai, que breve mesmo ele estará aqui conosco. Obrigado por tudo. Continue, Pai, sendo com a pastora Teca. Continue dando a ela, Pai, amor, carinho, atenção, disposição, saúde, para que ela possa estar enfrentando, Pai, essas diversidades da vida. Nós, Pai, como igreja do Senhor, nós o apresentamos, a pastora Teca, o pastor Flávio e todos os seus filhos ao Senhor. Que a poderosa mão do Senhor seja sobre eles. É assim que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados? Graças a Deus. O presbítero Herbert vai nos ministrar a palavra. Agora é o momento de nós alimentarmos um pouquinho, né, da palavra do Senhor, e depois nós vamos estar participando da ceia do Senhor. Meus queridos, graça e paz, amém? Todo mundo na benção? Amém. Pastor Flávio, Deus abençoe. Tem uma turma aqui, pastor, a câmera não dá para pegar, o senhor está por aí, mas depois nós tiramos uma foto com a turma aqui, amém, gente? Depois no final, ajeita um celular bom para mim aí depois. Cássio, está com o celular aí? Vamos mandar uma foto aqui para a gente, uma selfie, pastor, aqui. Não? Quem que tem um celular bom? Ajeita aí. Tem? Carinha, terminar aqui a ceia, a palavra, que nós tiramos uma foto aqui e mandamos para o pastor, com a turma aqui. Amém, meu querido? Não é pecado não, né, gente? Não? Estão em paz? Oi? Não é pecado, né? A gente vai tirar uma foto só para mostrar para o pastor. Não dá para ver de lá, ele vê. Você já assiste em casa, né? Você vê só um pedacinho aqui só. Ainda falta uma câmera aqui para nós, aqui assim, ó. Você sentir no coração seu, a gente dá um jeito, põe uma câmera aqui assim, ó. Pega lá. Amém, meu querido? Então vamos lá, vamos para a palavra? Você pode abrir sua Bíblia em Josué. Abre lá que eu falo o capítulo para você. Josué. Estou vendo o Wilson aqui, vai trazer a água aqui. Aqui tem um segredo, tá? Quem vai pregar usa isso aqui. O pastor usa esse aqui, ele trouxe esse aqui para mim. Né? Eles colocam, pessoal, bebe de lá, o de cá é do pastor Flávio. Só que o pastor Flávio bebe sem gelo, né? Aqui tá geladinho. Aí não tem problema. Tem brincadeira, gente. Vamos lá para Josué, capítulo 24. Acharam aí Josué, capítulo 24. Acharam? Todo mundo achou? Podemos ler? Agora, versículo 14, tá, gente? Desculpa. Versículo 14, Josué 24, versículo 14. Agora temei ao Senhor e servi com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, além de Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Se, porém, vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses
a quem serviram vossos pais, que está além do Eufrate, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Respondeu o povo: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servir a outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos fez subir da terra do Egito, com nossos pais, da casa da servidão, e fez esses grandes sinais aos nossos olhos. Ele nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio do qual passamos. Amém? Até aí. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, ministra em cada coração que está aqui nesta noite, traga a nós entendimento, revelação, compreensão da tua palavra, e que essa palavra fique fixa no nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Meu querido, pode sentar. Meu querido, hoje, se comemora o Dia dos Pais, e eu quero trazer uma palavra para os pais. Amém? Aproveitar que é o Dia dos Pais e trazer uma palavra dos pais. Quero falar sobre pais que transformam. Amém? Pais que transformam. Já ouviram essa palavra aí? Já ouviram em algum lugar? Quem que ouviu essa palavra? Alguma coisa? Ninguém ouviu? Então pega o boletim seu aí, está aí, ó, pais que transformam. Está aqui. Vou aproveitar aqui, o jornalzinho está até aqui. Aproveitar ele aqui. Pais que transformam. Oi? Não? Pais que transformam. Meu querido, existe, mais ou menos assim, 3 tipos de pais. Tá? 3 tipos de pais. O pai biológico. Amém? Sabe o que é o pai biológico? Aqui eu tenho Israel, eu sou o pai biológico dele. O pai de coração. Sabe o que é o pai de coração? O que é o pai de coração? Oi? Quem falou? Pai de coração? Pai do coração. Ele fala, eu não sei se tem outro nome, mas fala, eu conheço como pai do coração. Alguém sabe o que é? Oi? Adoção, adotivo. Pai adotivo. E o pai espiritual. Então, esses 3 tipos de pai, e a Bíblia mostra esses 3 tipos de pais para nós. Herbert, por que pai que se transforma? Porque a Bíblia mostra para nós que existe transformação, que esses 3 tipos de pais ele podem dar para o filho. Mas não quero falar só o pai físico, a pessoa, homem dentro da casa, o pai. Mas também eu quero falar sobre os pais, não os pais, tudo homem, mas aquele pai também que está na posição, também a mãe que exerce a função de pai. Amém? Tem mãe exercendo função de pai. O marido morreu, ela está lá hoje, ela é a mãe, mas ela está numa posição de pai também, que é difícil, não tem isso? Conhece gente assim? Amém? Tem gente assim, não tem? Tem mãe que está lutando. E tem pais também que está na posição de mãe. Está ali lutando como mãe, até Deus fazer um milagre ali, alguma coisa, e está ali. Então, existem essas coisas. E muitas vezes na nossa vida a gente passa batido. Dia dos pais, hoje é parabéns para o pai, parabéns. Mas existe aquela mãe que está ali. Existe o avô, que está na função de pai. E existe a avó também que está ali. Quem é avó, hoje sabe, né? Nossa, eu sou avó, tem meu neto, tem minha neta, tá? Tem tudo isso que está aqui, do que a gente vai falar. E todos esses, dentro disso daqui, eles transformam. E a transformação, ela tem 2 fatores que na transformação. Ela transforma algo em coisa boa, ou ela pode transformar algo em uma coisa ruim. Eu posso... Esse acrílico aqui, por exemplo, aqui, ele foi transformado em algo bom, foi ou não foi? Mas ele poderia ser transformado em uma outra coisa, que seria uma coisa ruim. Poderia ou não poderia? Poderia fazer uma coisa aqui e, sei lá, fazer mal para uma pessoa, dentro desse sentido assim. A Bíblia, ela fala para nós que nós precisamos ter a nossa mente, de que forma? Transformada. Por causa do quê? Com o que ela é transformada? Por causa da palavra
de Deus. A nossa mente renovada, ser transformada pela palavra de Deus. Porque se a nossa mente aqui, ela não for transformada pela palavra de Deus, se nós não permitirmos ela ser transformada pela palavra de Deus, o mundo, o sistema do mundo, ele vai transformar a nossa mente. E nós vamos aceitar aquilo que o mundo coloca, que o sistema coloca. Por isso que fala assim, ó, a nossa mente, nós precisamos ler diariamente, todo dia. Onde que está lendo aqui na Bíblia? Para a gente, né, às vezes a pessoa nem leva em consideração essa leitura anual da Bíblia que se tem, mas todos os dias ali, 3, 4, 5 capítulos, 6 capítulos por dia, você lê 6 por dia, em 6 meses você lê, mais 6, 2 vezes você lê a Bíblia no ano. 30 minutos, 40 minutos por dia de leitura, cedo, à tarde, à noite, você divide os tempos. Para quê? Para que a nossa mente aqui, gente, isso aqui... Porque senão o mundo começa a colocar, o sistema começa a colocar, a gente começa a olhar para aquilo, a gente acaba aceitando aquilo que está ali e trazendo como verdade para a nossa vida. Você sabia disso? É uma transformação que acontece na nossa mente. A Bíblia fala para a gente ter a nossa mente transformada pela palavra de Deus, e a Bíblia fala assim que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. O entendimento está onde? Na mente. Então, a nossa mente agora, ela fica algo espiritual que cega tudo isso, e a gente acaba aceitando, engolindo aquilo lá, nossa, é normal, e acaba falando isso. Então, é disso que eu quero falar, da gente ser um pai que transforma, mas que pega essa transformação, ela traz um posicionamento para a vida dos nossos filhos. Você que é vô, você que é vó, você que está nessa posição, venha trazer. O Wilson falou aqui, o Wilson começou a falar aqui, a gente tem o dever de orar pelos nossos filhos. Você tem o dever de orar. Mas nós vamos falar um pouquinho mais ali para frente. Primeiro, Josué está com a turma aqui, está acabando, ele está começando um chamado dele. Ele enfrenta lutas, dificuldades lá junto com Moisés. E está chegando aqui no capítulo 24, que está terminando o livro de Josué aqui, né, toda a história dele, e ele está andando com a turma dele, a turma da faculdade, a turma da escola, a turma que brinca, está andando junto com Josué, está todo mundo andando com ele ali. E para Josué falar isso aqui, Josué no meio dessa turma tudo que estava junto com ele, homens que lutavam junto com ele, homens que morreram, esposa de homens que morreram na guerra lá, ele fala assim, gente, olha o que ele está falando, só percebeu o versículo 15. Se, porém, vos parece mal servir ao Senhor, por que Josué fala isso? Para vocês aí está parecendo mal servir a Deus, está parecendo mal para vocês vir na igreja todo dia, é isso que ele está falando. É ruim vir na igreja para vocês todo dia? Vir na igreja quarta, vir na igreja na hora, vamos falar se fosse nós aqui, né? Nós estivéssemos junto com Josué, e Josué falando para nós, é ruim vir na oração na segunda, é ruim vir na oração na terça, é ruim vir no culto na quarta. Esse que ele está falando no versículo aqui. É ruim vir na oração na sexta-feira, é ruim vir num culto do jovem no sábado, é ruim vir no culto nossa, no ID tem culto cedo, à tarde, à noite, nossa, como que vocês aguentam? Como que o pastor aguenta? Está nos 3 cultos. Aí Josué está chegando aqui e fala assim, se porém parece para vocês servir ao Senhor, parece uma coisa mal, vocês precisam decidir hoje, gente, decide aí, quem que vocês vão servir? Vocês vão servir os deuses que estavam lá, que vocês estavam lá no Egito, aqueles deuses que estavam tudo lá, ou vocês vão servir quem? O a Deus. Aí o que ele fala? No versículo 15, gente, eu tomei uma decisão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele toma uma decisão. Só que ele está despertando o povo. Quem que vocês estão servindo aí, gente? Aí o povo, espera aí, Josué. Foi o Senhor que nos despertou lá, foi o Senhor que nos livrou daqui, foi o Senhor que fez esses milagres. Nós sabemos, nós estamos junto com vocês, Josué. Se fosse para nós hoje, o que nós ia falar? O que o pessoal fala? A Sarinha falou ali, estamos juntos. Os mais velhos fica difícil, né? Tem que ser só nós, né? Estamos juntos. A turma falou para Josué, estamos juntos. Vou ficar junto com você, Josué. Então vamos lá. Então vamos servir ao Senhor. Então, aí o Josué consegue, no meio disso tudo, ele pega
a família dele. Ele chega lá, senta lá, né, com o Pedrinho, com o Joãozinho, com o Herbert, senta com uma turminha lá e fala assim: gente, nós precisamos servir ao Senhor. Vamos passar apertado aí. Gente, na minha casa, eu ia falar assim: você viu o fulano de tal lá? Ele não está servindo a Deus, não. Por isso que eu falei aquilo. Eu falei aquilo, se está parecendo mal para vocês, então vamos servir. Vocês têm que decidir. Mas Josué decide com a família dele. Agora, que tipo de pai foi Josué? Ele foi um pai que trouxe uma transformação para a família dele ou uma transformação malemar, uma meia cué? Ele trouxe uma transformação real. Então, dentro da nossa casa, nós precisamos trazer para os nossos filhos, ou, né, se vai ser vó, ou, porque às vezes, muitas vezes acontece o que é? É a família que nós servimos. A nossa família, os nossos pais, os nossos avós. Quem que nós estamos servindo? É privilégio, gente, para nós, é privilégio nosso ter nascido numa família cristã. Gente, as crianças, igual o Samuel aqui, os meninos, gente, é um privilégio. Você não sabe o privilégio que é nascer dentro de uma família cristã. Aonde tem, vou falar a minha história, aonde tem os meus avós, né, porque o bisavó eu não conhecia, não sei como que era, mas dos meus avós eu sei que eles aceitaram Jesus com 30 e 20 anos de idade. Mas todo mundo está firme na igreja? Não, mas eu tenho o privilégio de estar aqui hoje por causa deles. Porque eles vieram servindo a Cristo. Vieram passando, aí passou por meus pais, né, que eram criança na época, 10 anos, 12 anos, minha mãe falava isso, contava a história para nós, que ia para a igreja, aquela renca de criançada para a igreja, e eles lá cresceram, minha mãe ficou firme, meu pai firmou, foi indo, falaram de Jesus para nós e nós estamos aqui. Agora tem família que não conhece, e você sabe que antigamente na Bíblia, para trabalhar, né, no templo, no tabernáculo com Moisés, ele tinha que ser uma família escolhida, era uma família diferenciada, que eram os levitas que trabalhavam. Tinha que nascer naquela família. Nossa, eu quero trabalhar lá, fosse para nós, né, lá no Ministério ID. Aí eu vamos supor que o pastor fosse o sacerdote, ele tinha que, pera, o Herbert é da família de levita? Não é o Herbert, você até legal, você ajuda a fazer uma outra coisa lá, mas para trabalhar nisso daqui, tem que ser da família de levita. Então, a primeira coisa que a gente tem, por que eu estou falando isso? Porque nós temos que trazer para os nossos filhos, qual que é a realidade espiritual da vida deles, o que eles têm, qual que é o chamado, qual que é o propósito de vida. Não é só pegar o meu filho hoje e falar assim: nossa, você vai estudar, não estou falando fora disso, tá, gente? Você vai estudar, precisa ser médico. Não é só isso. Você vai estudar, você vai ser um engenheiro, que vai estourar por aí. Vai ser um médico, vai ser como chama aquele doutor lá que faz plástica nas mulheres lá? Como? Não, né? Aquele dos Estados Unidos, aquele fora lá. Um famosão que tem. E faz plástica direto na turma lá. Veio aqui no Brasil tempo atrás, o Dr. Ray. Lembraram aquele lá? Vai ser igual aquele lá. A gente muitas vezes hoje pega aquilo que é natural nosso e fala para os nossos filhos: você tem que ser aquilo. Pergunta hoje, para a gente ter um entendimento, assim, pergunta hoje para os nossos filhos, qual filho que fala em que? Eu sei que é Deus, eu sei que é, mas, fala assim, quer ser pastor? Pergunta para nós aqui. Se os nossos filhos têm o desejo de ser pastor. Pergunta, entre ser pastor, fala para o seu filho o que ele quer ser quando ele crescer. Quer ser pastor ou você quer ser um médico, não sei o quê? Automaticamente a criança ela vai para lá. Porque você fala assim: não estou falando que não tem que trabalhar, não pode ser médico, tá, gente? Não estou falando isso não. Mas o desejo já do coração. Você pode ser um excelente médico, mas cristão, trabalhar para a obra de Deus do mesmo jeito. E você pode ter um chamado para pastorear, que são coisas diferentes. São duas coisas bem distintas e não dá para falar agora. Mas o desejo das nossas crianças hoje não é assim, em querer servir. Estão querendo, aliás, não é nós, fala assim, nós, Ministério ID, mas o sistema do mundo tem colocado isso para nossas crianças. Colocado para as crianças. Você tem que ser aquilo lá, você tem que fazer aquilo lá, você tem que fazer aquilo lá, você tem que ser.
E se falar do chamado das crianças hoje, ela não conhece, não consegue ter dentro dela um despertar para orar, saber assim. Eu falo assim, porque eu lembro, tudo que acontecia na minha casa, tudo que acontecia, a minha mãe, ela estava orando. Aí eu cresci com isso, assim, eu sei que a oração, ela traz resultado. Eu sei que coisa aconteceu na vida da minha mãe, que quem orou foi os meus avós. Minha mãe ficou doente uma época, né, pastora Sônia? Eu era assim, solteiro, isso aí tem mais de 20 anos. Eu morava na casa da pastora Sônia. A pastora aguenta a gente faz tempo, mais de 20 anos. Aí um dia lá, deu um negócio na minha mãe já morreu, está no céu hoje lá, está curtindo o céu lá, maravilha. Minha mãe deu um negócio, uma crise, minha mãe ficou louquinha. Gente do céu, crente, da igreja. Minha mãe ficou ruim, mais ruim. 15 dias, imagina 15 dias de coisa. Que meu pai chegou nessa época, tinha o Hospital São Camilo em Pouso Alegre, levaram no médico, o médico falou assim, ela tem que ficar internada no São Camilo em Pouso Alegre. A cabeça dela bagunçou. Mas aí o meu avô e minha avó, o pai do meu pai, falou assim, não, ela não vai para o São Camilo, o médico passou um remédio lá que só dormia, e é só internado, igual tem essas pessoas que ficam internadas aí, ruim aí. Meu avô, ela vai ficar aqui em casa, gente. Eu sinceramente, hoje, abrindo meu coração com vocês, eu não vejo história assim hoje. Eu acho que se fosse uma situação hoje, para muitos, ficaria internada. Não teria oração. Mas é seu avô, tá certo, era o meu avô. Você conheceu meu avô, né, Leomara? A Leomara conheceu meu avô. Tio da Leomara. Meu avô pegou minha mãe, levou para dentro da casa dele. Minha mãe queria morrer, ela queria se matar. O negócio entrou tão na cabeça dela que ela ficou ruim. Meu avô ficava praticamente 24 horas em oração. Orava de madrugada, revezava ele e a minha avó, se revezavam. Um orava um período de lá, o outro período, e a gente ia lá ver minha mãe, e na época a minha mãe, ela ia comer as coisas, ela falava assim que estava fedendo carniça, e eu não posso comer, e foi emagrecendo, e eles lá orando, aí um dia lá, um período, acho que, não sei gente, 15, 20 dias, mais ruim, isso aí era 24 horas na época. Eu lembro assim que eu trabalhava, né, não vou falar o local que eu trabalhava antes, né, mas assim, um momento que eu estava assim, trabalhando na peça, saía pulando assim, da máquina, assim, eu falei, gente, não é possível um negócio desse. E o negócio acontecendo lá na casa da pastora Sônia. Na época o pastor Dimar não era pastor, morava sozinho. Aí eu falei assim, eu estava tocando violão, que morava eu e ele, eu estava tocando violão aqui, e de repente o chuveiro ligou sozinho lá, e isso tudo a gente orando pela minha mãe, pra você ver que o negócio espiritual, o negócio estava ruim. E eu cheguei do serviço, não sabia o que estava acontecendo. Eu sentei na cama assim para tirar a roupa e tomar banho. Quando eu sentei, eu estava olhando para frente aqui, que era só o quarto, olhando para frente aqui assim, e o meu olho parece que virou assim atrás, e eu vi um vulto passando, andando por trás assim. E eu falei assim, nossa, o negócio está feio. Aí você arrepiava daqueles negócios, aí fui orar. Aí o Dilmar no outro dia contou para mim, eu tive que orar e tal, mas aconteceu isso. Mas eu tinha meu avô que orava, eu tinha minha avó que era uma mulher de oração. Hoje, se a gente fazer isso, a gente mostrar, eu via minha mãe orando, minha mãe arrumando a casa, sabe aquelas faxinas que se dá na casa, aquele dia que você tira lá, minha mãe parava tudo. Eu chegava em casa, às vezes da escola, minha mãe chorando lá no quarto, dobrado com o joelho na beira da cama, orando. Então tem coisas para a nossa vida que a gente precisa entender, que pode ter, a gente transformar os nossos filhos para ser homens e mulheres de Deus, mas precisa acontecer primeiro na nossa vida. Agora, nós estamos dispostos para isso acontecer? Nós estamos dispostos como pai a mudar a nossa vida, transformar a nossa vida, para que a vida dos nossos filhos sejam transformada para isso? Para que eles tenham esse desejo? Primeira coisa que está aqui, para a gente poder entender, né, o coração do nosso filho. Gente, nós precisamos entender o coração do nosso filho. Lucas capítulo 15 fala a história, né, tem 3 histórias ali, mas uma das histórias ali é a do filho pródigo. Você lembra da história do filho pródigo? Sabe que aquele filho sai da casa dele, ele consegue voltar para a casa dele? Porque ele arrependeu, certo? Vou tomar nesse. Pega a unção do copo.
Sabe por que aquele filho consegue voltar para casa? Fala assim, Herbert, porque ele arrependeu, é ou não é? Ele gastou todo o dinheiro do pai, está lá no mundão gastando lá, acaba o dinheiro, está comendo comida junto com os porcos, está lá. Aí ele pensa assim, vou voltar para casa do meu pai, que na casa do meu pai tem o que mesmo? Tem alimento, é isso, não é isso, né? Tem um alimento, tem uns caras que trabalham lá, os empregados dele, tá bem, e eu passando necessidade, deixa eu ir embora daqui, certo? Resumindo a história, você está entendendo, né? Por que ele consegue voltar? Você já parou para você pensar por que ele volta? Oi? Ele confiou no pai. Ninguém sai de casa do nada, fecha a porta assim, pega as coisas e vai. Primeiro ele vai lá e fala assim, pai, vamos falar assim, eu estou meio cansado de ficar aqui, e eu quero trabalhar lá, eu quero conhecer lá a cidade tal, eu consigo trabalhar lá, eu queria que o senhor repartisse a minha herança, porque o pai, lógico, filho, você está novo ainda, não faz isso não, espera um pouco, aqui ó, você tem tudo aqui, você quer montar uma empresa lá, eu te ajudo lá, não precisa separar a sua herança, fica aqui com a gente, está seu irmão aqui, está sua mãe aqui, e o filho abre o coração para o pai, mas o filho, abençoado, quer ir tudo quanto é jeito, né, assim, quando quer sair de casa, não adianta, mas só que você tem que deixar seu filho falar, e você mostrar os pós e os contras. Mas, por outro lado, o pai também fala assim para ele, filho, ó, você vai, se der errado, eu estou aqui. Eu estou aqui te esperando. Não vou sair daqui. Mas o pai precisa abrir o coração também para o filho. Não adianta ser o super-homem da casa, ser o homem de ferro, ser o Homem-Aranha. O Homem-Aranha não teve filho, então não pode ser ele. Tem que ser no outro filme, o super-homem já tem filho. Não pode ser o super-homem. Não pode. Não pode ser o homem de ferro. Não pode ser esse cara forte. A criança, nós, filho, tem que conhecer o coração do pai. E a gente tem dificuldade de abrir o coração. Você consegue abrir o coração seu para o seu filho? Não precisa falar, não. Eu fiz com os jovens ontem assim, só pisca assim, se não, assim. Mas você não precisa fazer isso. Eu quero saber se você tem coragem de abrir o coração para o seu filho. Essa eu vou deixar a pergunta para você. Porque pais que transformam tem que começar a aprender a abrir o coração para o filho. Se eu errar, se eu errei, eu saber pedir perdão. Se eu falar que eu estou com medo, realmente eu estou com medo. Não adianta falar. Não adianta eu falar assim, ó, eu estou aqui, não dá, estou aqui, nada. Lógico que não, gente. Ontem eu falei para eles aqui, com os jovens aqui, quando eu saí de casa, quando eu tive Covid, você sai morrendo de medo, ainda mais a história do Covid. Você sai e fala assim, gente, estou olhando para vocês aqui, talvez o último olhar, beijo, tchau, e vamos embora. Beijo, é assim que vai. Então, gente, a gente tem que ser pai para transformar, para que o seu filho possa confiar em você. E não é confiar assim, ó, Deus vai pesar a mão em você, hein, Herbert? Deus vai pesar a mão. Não, querido. Se está errando, se está falhando, assim, ó, recebe da graça de Deus. Deixa o Espírito Santo agir na sua vida. Você está fazendo isso, pede força para ele. Se você estiver lá, quantas vezes minha mãe falou para mim isso? Para mim. Olha lá, Deus está junto com você, gente. Eu estava em certos lugares, que Deus falava comigo aonde eu estava. O que você está fazendo aqui? Sabe aquele pensamento? O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar aqui. Esse não é o seu lugar, mas aquela voz, sabe assim, bem... Na época, o pessoal mais antigo lembra que tinha o DA aqui de dança. Eu ia lá, eu era da igreja, eu ia lá. Mas lá dentro, aquela vozinha assim, você está errado de estar aqui, você não pode estar aqui. Foi pouco tempo, graças a Deus, mais um pouquinho eu tinha morrido antes. Mas Deus me livrou também, fora o Covid. Mas eu estava lá, aí o Espírito Santo falava comigo. Por quê? Porque eu tinha minha mãe, eu tinha minha avó, e quando eu ia na casa dela, minha avó sentava comigo assim, minha mãe falava, né, onde que eu estava muitas vezes, falava assim, senta aqui, Herbert. Olha aqui que a Bíblia fala isso. Ela sentava comigo. E hoje eu estou aqui, graças a Deus. Então, primeiro a gente tem que ser pais que transformam, que abram o coração para o filho. O filho poder abrir o seu coração e você poder abrir o seu coração para ele. Porque Josué aqui falava com eles. E não vai dar tempo a gente continuar tudo, meu querido. Mas nisso tudo, o nosso filho precisa entender algo também que é de muita importância para a nossa vida. Muita importância. É um relacionamento que o apóstolo Paulo tinha. Abre a sua Bíblia
Abre aí sua Bíblia, está aí em Coríntios, 1 Coríntios. Abre, ao que você fala assim, amém, eu falo o capítulo. Capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Acharam? Capítulo 11, 1 Coríntios, aqui está envolvendo família. 1 Coríntios, capítulo 11. O apóstolo Paulo está conversando, mandando uma carta, vamos falar assim, ele está conversando com a igreja, tá, de Corinto. E ele está mostrando aqui a necessidade de algo importante, é o que nós estamos fazendo aqui hoje, a ceia. Os nossos filhos precisam entender o quão importante é a ceia. Nós precisamos participar, não porque é só hoje aqui, né? Antigamente o pessoal falava assim, nossa, é culto de ceia, eu vou com a melhor roupa na igreja, né? Vinha assim, eu via da igreja que era assim, nossa, culto de ceia, você arrumava, aquela semana inteira fazia jejum, orava, mas na outra semana você não fazia nada. Aí eu aprendi, não, é mais fácil fazer picadinho durante as 4 semanas até a ceia, muito melhor. Ah, se você não fazer naquele dia, você está preparado. Você tem que tomar banho todo dia, né? Você vem aqui, você toma banho. Mas você vem para o culto, não por causa da roupa, mas por causa da ceia, por causa do que acontece aqui. O apóstolo Paulo, quando está lendo aqui, ele está falando assim, para os pais e para as crianças. Quando a gente lê, versículo 23, capítulo 11, versículo 23. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traída, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse, este é meu corpo que é entregue por vocês. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer e de beber o cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Se, porém, nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Contudo, porém, somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunir, esperai uns pelos outros. Se, contudo, alguém tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, eu vos instruirei quando estiver convosco. Então, o apóstolo Paulo vai ensinar mais coisas. Mas, aqui quem está falando? Que a ceia é importante. Quando tem aquela reunião de família, que eles faziam a ceia da forma que eles faziam, gente, todas as vezes que nós vamos fazer, nós temos que fazer em memória de Cristo. Isso aqui gera transformação nos nossos filhos. Isso aqui precisa gerar transformação na nossa vida. Os nossos filhos vão ser transformados a partir do que a gente entender, falar dentro da nossa casa. Ah, hoje é ceia. Ah, mas o que é a ceia? Ensinar para eles o que é a ceia. Você sabe que a ceia, você sabe quando você toma, você sabe disso aí? Quando a pessoa está no hospital, ela precisa tomar o sangue, ela está com anemia, tem algum problema, sofre um acidente lá, toma o sangue. Você sabe disso? Lembra disso? Pede a bolsinha de sangue, precisa ir lá no hospital para ficar tirando lá, a pessoa fica tomando sangue. Então, o sangue natural da pessoa que está lá, quando a gente toma, ele gera vida para outra pessoa, não é? Amém? É isso mesmo, gente? Não é isso que acontece? A pessoa está internada lá, precisa tomar sangue. Ela toma o sangue da pessoa lá, né? Toma assim, né? A forma que é lá. E aquela pessoa, se tiver com anemia, algum problema, aquele sangue que vai entrando nela, vai restaurando aquelas pessoas aos poucos, né? Ah, tomou 2 bolsinhas de sangue, tomou 3, tomou, né? Tem a quantidade que vai tomando lá. Ó, precisa de doador de sangue. Lá, vem aqui, tem na igreja. Então, aqui, quando nós estamos tomando aqui, a gente tem que entender o seguinte: aqui nós estamos comendo do corpo e o sangue de Cristo. Sabe, se naturalmente tem resultado aqui para nós, quanto mais aquilo que é espiritual é de Cristo. Quando você está comendo aqui do pão e do sangue, você está tomando, a vida de Cristo está entrando dentro da gente. Então você não pode simplesmente chegar dentro da nossa casa e falar assim para eles, é a ceia do Senhor. Não, é a ceia do Senhor.
Eu tomo isso aqui em memória, porque Cristo pode voltar a qualquer momento. Eu tomo por quê? Porque o filho, vem cá, vai ter o arrebatamento da igreja, vai acontecer. E aqui, quando a gente faz aqui, participa aqui do pão e do sangue, nós estamos tomando aqui para tomar vida. Nós estamos tomando vida. Você sabia disso? Você tem isso na sua mente? Quando eu estou ali, eu estou tomando vida. Quando acabou, eu estava em casa já depois do Covid, acho que um dos dias que eu estava do Covid era a ceia. Quando eu cheguei em casa um dia lá, eu falei, eu compro um negócio lá, eu vou fazer em casa para mim, eu vou tomar o pão, eu vou comer, porque é o sangue, o problema estava tudo no sangue da gente. Eu tomava, era a ceia. Quando ficava na minha cabeça lá, eu ficava pensando na ceia. E você sabe que tem gente que já comeu da ceia, tomou aqui a ceia, aqui na igreja já foram pessoas curadas de câncer, tomando a ceia. Então aqui, quando você for pegar e você for tomar, e os irmãos podem vir preparar aqui já, gente, os irmãos que for arrumar, quando você for tomar, você aqui na sua cabeça, na sua oração, dentro de você, fala assim, Jesus, eu estou comendo do pão que representa o teu corpo, eu estou tomando do suco aqui, da uva, representa o seu sangue, eu estou tomando vida. Se você, estou doente, eu estou tomando vida, e isso vai trazer vida para mim, isso vai trazer restauração para a minha vida. Amém? Nós precisamos que, porque pais que transformam, mães que transformam, isso aqui gera transformação na nossa vida, na nossa mente. Amém? Quem que vai cantar, gente? Quem? Ah, tá. Então, meu querido, enquanto se preparam aqui, então a nossa mente é assim, Paulo reúne com a família aqui em Coríntios, com a igreja em Coríntios, e está passando isso, e aqui participava, as crianças estavam participando, o adulto estava participando, a mãe estava participando. Aí ele fala assim, examina o homem a si mesmo, para comer, para beber. Olha para você agora, começa a olhar para você, ver e fala assim, Deus, o que eu preciso? Mas eu tô fraco, eu fiz isso. Come e bebe. Examina você reconheceu aquilo em você, come e bebe, para que a força e a graça que há no pão e no sangue, ela traga a vida, a gente possa ser transformado, amém? Você pode estender a sua mão pelos alimentos que vão ser servidos e a gente orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento aqui, pela Santa Ceia, pela tua palavra, e nós consagramos esses elementos ao Senhor, no nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Que haja cura, que haja transformação na vida de cada um, que o poder do teu sangue, o poder da vida do Senhor toque em cada um neste momento agora, no nome de Jesus. Nós tomamos e comemos, Pai, participamos aqui em memória do Senhor, até que o Senhor venha. Nós cremos no poder da tua palavra, naquilo que o Senhor diz, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aí os irmãos vão tomando, segurando, para nós tomarmos tudo junto. Oi?
Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Meu querido, pode comer, beber. Glória a Deus. O altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Pai querido, no nome de Jesus, nós queremos te louvar por este momento que estamos reunidos aqui, por este momento da Santa Ceia, que o Senhor toca as vidas que aqui estão, aqueles que não puderam estar, aqueles que ainda vão chegar no próximo culto, aqueles que vão tomar durante a semana, que o Senhor toca, cura, restaura, em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença nesse lugar, neste momento aqui, e nós comemos, bebemos e anunciamos a volta do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Está terminado, meu querido. Meu querido, eu vou pedir para vocês voltar para o seu